Olá, vamos a mais um vídeo. Às vezes o candidato pergunta a mim, em sala de aula, se devemos empregar ou não devemos usar acento indicativo de crase antes do pronome relativo que. Pois bem, para responder a essa pergunta, eu trago dois exemplos. E antecipo para você que aqui é para empregar o acento grave. Está errada e essa aqui está correta. Aqui com acento grave. Já aqui, o erro está ao empregar. O correto é sem o acento grave. E tanto esse que é pronome relativo, quanto esse que é pronome relativo. Então, quando eu devo usar, quando eu não devo usar o acento indicativo de crase antes do pronome relativo que. Pois bem, eu vou detalhar para você. Eu vou começar com o segundo exemplo. A ideia a que eu me referi é boa. Vamos demarcar a oração que tem um pronome relativo. Observe que a primeira oração, que é a oração principal, a ideia é boa. E aqui está a oração com o pronome relativo que. Eu me referi, quem se refere a algo. Temos um verbo transitivo indireto, liberando a preposição a. Eu vou deslocar a preposição para antes do pronome relativo. Ela vai sair daqui, vai lá para frente. Aqui está a preposição da regência desse verbo. E o pronome relativo que retoma a ideia. Só que quando nós empregamos o pronome relativo que, não existe artigo antes. Aqui é só a preposição. Se eu empregasse o pronome relativo qual, eu diria a ideia a qual me referi. Aqui haveria acento grave, porque quando se emprega o pronome relativo qual, vai existir um artigo aqui antes. O qual, a qual, os quais, as quais. Se é a ideia, a qual seria o artigo. A preposição, ao ser deslocada para antes do pronome relativo qual, encontraria o artigo e aqui haveria o acento grave tranquilamente. Mas peço a sua atenção em que aspecto? Veja que o termo regente está à direita do pronome relativo. Isso é importante, muito importante. Ok? O termo regente, o que libera a preposição, está à direita do pronome relativo. Então, o que vai para antes do pronome relativo que é só a preposição e não vai haver artigo. Mesmo o pronome relativo representando uma palavra feminina definida. Então, nunca emprega acento indicativo de crase antes do pronome relativo que, se o termo regente estiver à direita do pronome relativo. Agora vamos analisar aqui. A ideia de Paulo é semelhante a quê? É semelhante a algo. Olha, aqui vai existir o acento grave. Você tem a preposição a, semelhante libera a preposição a, semelhante a algo. E você tem o artigo a. É esse artigo aqui que me dá a certeza que a palavra ideia está subentendida aqui. Observe, a ideia de Paulo é semelhante à ideia que Mônica apresentou. Sendo que pronome relativo, então a partir desse que eu inicio a oração que tem o pronome relativo. Então, observe, Mônica é o sujeito, apresentou é o verbo, transitivo direto, apresentou a ideia. Isso aqui é um objeto direto do verbo apresentar. Esse é o número 3. Mônica apresentou a ideia. Mas só que antes do pronome relativo que, eu tenho justamente o substantivo ideia, que será retomado pelo pronome relativo que. Então, vamos lá.
A ideia de Paulo, vamos chamar de número 1. Número 2. Semelhante, número 3. Semelhante à ideia, número 4. É semelhante a algo, a ideia. E o que vai retomar a palavra ideia que está subentendida. Então, por que eu emprego o acento grave? Porque é um termo regente que libera a preposição a, e esse artigo ele vai ser empregado para que nós tenhamos credencialmente um substantivo ideia de maneira implícita. Entendeu o que eu disse? Semelhante a, com acento grave, preposição mais artigo. É o artigo aqui, fundido com a preposição, que credencia o substantivo ideia, mesmo subentendido. Ok? Sendo assim, é semelhante à ideia. Que ideia? E a oração adjetiva restritiva restringe o substantivo ideia que está subentendido. Valeu? E aí observe, o termo regente agora está antes do pronome relativo que. O termo regente aqui está após o pronome relativo que. Então, de maneira bem resumida, quando o pronome relativo que foi empregado, mesmo substituindo palavra feminina, se o termo regente, que libera a preposição a, estiver à direita do pronome relativo, não vai haver acento indicativo de crase. Mas se o termo regente estiver à esquerda do pronome relativo, eu vou usar o acento indicativo de crase, porque é com o uso do acento grave que eu tenho a preposição mais o artigo, e o artigo vai deixar implícito o substantivo ideia. Ele não está aqui, vou apagar. Ele está implícito, o substantivo ideia está implícito aqui. E é esse termo implícito que o pronome relativo vai retomar. Valeu? Um abraço, professor Edivaldo Ferreira. E deixar bem claro, vamos nos manter focados, vamos nos manter em vigília. A aprovação exige estudo contínuo, ok? Professor Edivaldo Ferreira, com aulas presenciais em Boa Viagem. Compartilhe com os amigos, eu agradeço.